Olá, olá, meus apaixonados e apaixonadas por varinhas, vassouras e cervejas amanteigadas. Tudo bom com vocês? Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Thiago Costa, o professor de cultura nerd dessa bagaça, e eu tô aqui, vocês já perceberam, as coisas estão diferentes, porque está dada a largada no mais novo spin-off do Senta que lá vem spoiler. Como o próprio nome já diz, é hora do fandômico. E aqui a gente vai discutir e dissecar os fandoms, essas comunidades de fãs apaixonados, às vezes meio louquinhos, que estão transformando completamente a indústria do entretenimento. E a nossa ideia é fazer isso misturando a visão insider dos fãs com embasamentos mais acadêmicos, psicológicos, que vão nos ajudar a entender de onde vem e para onde vai tanto amor, ódio e engajamento. Agora a gente está ao vivo, tem até plateia, olha que delícia. E para começar com tudo, a gente elegeu um teminha muito suave, super tranquilinho, que praticamente não tem ninguém falando sobre. Só que não, né? Vem com a gente que o tema hoje é Harry Potter. E olha só o que nós preparamos aqui para discutir. Depois de quase 30 anos, será que Harry Potter já deu o que tinha que dar? E mesmo com as seguidas red flags da escritora J.K. Rowling, tá liberado seguir sendo fã? Ou dá para separar criador e criatura numa boa? E essa série nova que vem por aí, com várias mudanças em relação aos filmes, hein? Tá com carinha de top ou de flop? Minha gente, a discussão vai ser muito boa. Tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui no Fandômico. E como lá no Harry Potter nós temos 4 casas, nessa mesa aqui também teremos 4 pessoinhas para debater um dos maiores e mais barulhentos fandoms desse mundo. E eu começo com ela, que é doutora em Relações Internacionais pela PUC do Rio, autora da newsletter semi-periódica Gaveta de Tralha, estudiosa de fãs, leitora ávida, tá sempre por dentro das tretas aí dos booktubers, dos booktalkers, de tudo isso, membro do Laboratório Cult Pop de Pesquisa, minha colega pesquisadora, Luísa de Mesquita. Seja muito bem-vinda ao Fandômico, Luísa! Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Thiago, por essa apresentação tão entusiasmada. Tô muito feliz de estar aqui. Como o Thiago disse, eu estudo fãs há uns 6 anos agora. Nossa, bateu agora. E o meu interesse por estudar fãs vem do fato de que eu sou muito fã de muitas coisas. Harry Potter foi um dos meus primeiros fandoms. Então eu tô muito animada de estar aqui com vocês conversando sobre isso hoje. E a gente tá animadíssimo de ter você conosco. Quem tá aqui com a gente também é a Karina Bolso, que também é doutora, só que em comunicação e semiótica lá pela PUC de São Paulo, onde pesquisou o impacto das plataformas de streaming nas séries de televisão. A Karina é minha colega de firma, professora lá na FAAP desde 2013, dá aulas de cultura do consumo, marketing internacional e fundamentos da publicidade, é especialista em tudo que envolve Hogwarts e fã da franquia há mais de 2 décadas. Karina, minha querida, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço o convite, estou muito animada, gente. Estou pronta para falar tudo, dar minha opinião e é isso, bora lá. E para fechar esse momento chapéu seletor com uma super, hiper, mega fã do nosso tema de hoje, vem ela, comunicadora da Jovem Pan lá de Blumenau e integrante emérita de Lufa Lufa, Isis Meurer. Chega mais, Isis! Muito boa noite, pessoal. Muito obrigada, Thiago, por essa apresentação. Estou muito empolgada para a gente discutir sobre isso. Acho que foi uma das primeiras comunidades que eu entrei, foi a comunidade de fãs do Harry Potter. Então, estou muito empolgada e acho que vai ser incrível o nosso bate-papo. Bora lá! Vai ser demais! Bom, gente, vocês já viram, né? O nosso papo hoje vai ser mais empolgante que o torneio Tribucho. E, antes da gente dar a largada, uma novidade e um recadinho super importante. Além de nós 4 aqui, eu dei um ligeiro spoiler,
porque no Fandômico nós temos plateia, senhoras e senhores. Sim, mandamos corujinhas para cada um dos nossos apoiadores com um convite para participar do nosso chat ao vivo, mandar suas perguntas, concordar e discordar da gente. Sempre com respeito, né, rapaziada? É muito bom lembrar. Então, se você quiser participar dos próximos fandômicos, e ó, a gente deve ter um por mês, e eu já aviso, o próximo também vai ser quente, hein? Daqui a pouco vocês vão saber. Fica ouvindo aí até o final, que no finalzinho eu conto qual é o tema do mês que vem. Mas para participar, você acessa agora mesmo o apoia.se/SQLVS. Você vai desbloquear vários benefícios, vai participar aqui da plateia e vem multiplicar cinema com a gente. Bora lá, meu povo! Ó, eu quero começar logo abrindo os trabalhos, perguntando para vocês, uma de cada vez, por favor, como e quando que começou a sua relação com Harry Potter. Isis, você tá maior aqui na minha tela, escolhi você para começar. Tá ótimo. E acho que é interessante porque provavelmente eu sou a mais recente. Eu sempre fui aquela pessoa, aquela criança que não gostava muito de nada relacionado a Harry Potter, até a nossa fatídica pandemia, né? Acabou que todo mundo em casa ali, eu querendo cultivar meu hábito de leitura. E aí um amigo meu bem próximo falou assim, ó, vamos fazer assim, esse mês a gente troca. Tu lê um livro que eu escolher pra você e eu vou ler um livro que tu escolher pra mim. E ele falou, me desafiou a ler Harry Potter. Eu falei, olha, eu já não gosto muito, eu já não vou querer, já vou parar no meio. E ele falou, não, leia o primeiro livro e depois a gente conversa. Aí eu falei, tá bom, cumpri minha promessa. Li o primeiro livro, nas primeiras 50 páginas eu já estava completamente apaixonada pelo enredo, pela história, completamente imersa, ainda mais em período de pandemia, que a gente estava em casa, eu estava no meu terceirão. Então, pra mim foi nesse momento, em 2020, se eu não me engano, ali em maio, junho, que eu comecei a ler. E aí eu tomei como meta ler um livro por mês. E o meu objetivo principal era não assistir nada dos filmes e deixar a minha imaginação ir longe com tudo que eu lia nos livros físicos. E aí depois que eu li todos os livros, li também A Criança Amaldiçoada, fiquei um final de semana inteiro maratonando toda a minha vontade, que era de ver o mundo real, ver os filmes e tudo. Eu fiquei um final de semana sem dormir pra conseguir assistir todos os filmes numa tacada só. E aí, enfim, fechar esse ciclo de ter lido todos os livros e ter visto todos os filmes. Então, foi nesse momento que eu me encontrei. Confesso que já me deu vontade várias vezes de reler todos os livros por conta dos detalhes que eu adoro. Mas ainda não consegui ler toda a saga novamente. E os filmes também, né? Volta e meia a gente tá reassistindo e tudo mais. Então foi nesse momento, em 2020, que eu me tornei uma completa apaixonada pela saga. E aí depois é aquela coisa, né? Ai, faz teste no Potterhead, qual casa, qual patrono, qual não sei o que, qual tudo possível, enfim. E eu amo, sou apaixonada. E essa é a minha história com Harry Potter. Ah, eu gostei da sua história, Isis. Né, bonitinha. Eu vou falar onde que eu tava na pandemia. Eu tava trabalhando junto com a Karina. A gente já era professor, né, Karina? Então eu vou direto para você que tá no outro lado do espectro. Ó, mas antes eu vou dar essa contribuição aqui de Lari Schligel, a nossa Lariposa do Amor, dizendo: Isis, sua linda, que sensacional te ver aqui. Eu acho que a Lari foi professora da Isis, hein? Estamos nesse mundo Foi. do. É, né? Sim, diva. Inclusive, uma grande inspiração. Meu Deus, tem a Lari, muito, muito, muito carinho. Uma querida amada. E que sempre, inclusive, foi uma pessoa que sempre cultivou toda essa cultura pop dentro de mim. Uma das primeiras da minha faculdade, diva. Beijo, Lari. Muitas saudades. Olha só. Vamos lá para outra professora. Karina, você está no outro lado do espectro. Conta aí, como é que começou essa sua aventura Potterhead? Gente, mas é pra falar da idade aqui, então. Não necessariamente, eu só falei que você está na outra ponta, mas é Eu, tipo. gente, eu tô na conta que eu li o primeiro livro com 11, 12 anos, quando o Harry estava indo para Hogwarts. Eu cresci com os personagens. Eu sou dessa geração, né, da geração raiz, que eu tenho na minha casa, tenho aquele um espacinho que ninguém toca, com todos os livros da primeira edição britânica.
todos lá bonitinhos. E eu sou apaixonada. Eu li quando, né, é isso, quando eu tinha 11 anos. É, gente, eu lembro de ter ido no cinema ver o primeiro filme. Naquela época, a gente vai parecer muito velha, mas na época que não dava para escolher assento no cinema, quando saiu o primeiro filme, tinha uma fila para entrar no cinema que já, nossa, já foi uma divulgação, e eu lembro que eu me apaixonei mais ainda pelo universo, mas foi da época que a gente esperava sair o livro, né? Assim, tinha que esperar 1 ano, 2 anos, ela escrevendo lá, e eu sou fã desde então, totalmente, a ponto de eu ter um filho pequenininho que também já tem casa, porque o meu filho, que vai fazer 1 ano, quando ele teve 9 meses e 3 quartos, eu fiz o meu filho engatinhar no chão e escolher uma casa, gente. Você vai ler. Fizemos um evento. Eu sei desse evento, eu vi imagens desse evento. Conta para as pessoas qual que é a casa do seu filho, porque eu sei que a senhora comemorou, inclusive. Eu não Não, foi o meu Thiago que marido, comemorou. Meu marido comemorou. O marido da Karina, Thiago. Abraço, Thiago, inclusive. O meu marido é Grifinória, eu sou Lufa-Lufa e o meu filho escolheu Grifinória, gente. Ele foi engatinhando até Grifinória. Tudo bem, acontece. A gente aceita assim mesmo, né? A gente aceita assim mesmo. Vou continuar amando ele do mesmo jeito. Tudo bem. Olha aí, ó. A Thaís está aqui dizendo que também começou em 2000 e usou os 4 primeiros Harry Potter para aprender alemão. Leu em alemão. Olha que delícia isso. Muito bom. Olha aí, ó. Eu pensei que a Karina ia dizer que o filho se chama Harry. Menos, calma. Se bem que tem um monte de fã aí que é um pouco assim, né? Mas não foi o caso, ainda bem. Luísa, agora. Olha, galera, mano, chegando na voadora, que é isso, Zói? Não fala assim, né? Luísa, você que estuda fãs também, como é que você começou a ser fã de Harry Potter? Conta pra gente. Eu acho que a minha história é parecida com a da Karina. Eu só era mais nova que ela um pouco. Eu fui, um dos meus pais me levou no cinema pra ver o filme, e aí eu descobri, o primeiro filme, né, Pedra Filosofal, e aí eu descobri que era a adaptação de um livro, e eu já era uma criança muito leitora. Então, os meus pais foram me dando os livros, eu fui acompanhando os filmes. O cinema daqui da minha cidade era o cinema que não tinha lugar marcado, então a gente fazia fila no dia da estreia para pegar um lugar bom, o pessoal sentava na escada, era uma bagunça maravilhosa. E eu fui uma pessoa muito ativa em fandom, assim, eu escrevia fanfic, jogava RPG de Harry Potter, esse tipo de coisa. Mas deixei isso pra trás tem algum tempo aí. Eu não sou mais ativa no fandom e tal, mas foi uma parte muito importante da minha infância, da minha pré-adolescência e da minha adolescência, né? Eu fiz amigos por causa de Harry Potter, eu tinha minha casa, eu fiz cosplay, então assim, fui muito investida também. Muito bom. Gente, ó, quero mais comentários aqui. Produção, põe no ar aí, que tem mais comentários aí de como é que começou. Olha, o Dave está dizendo, Harry Potter me estimulou a ser um grande leitor e a partir disso minha vida foi outra. É interessante que Harry Potter tem essa característica, né? De muita gente ter começado a ler e ter virado um leitor a partir disso, e acho que isso explica muito do carinho que as pessoas têm até hoje com essa grande franquia. Né? O Dobby, gente, vocês não sabem, mas o Dobby, ele que está na produção aqui hoje, e ele está dizendo que começou a ler no ano 2000. Eu preciso dizer que eu também, eu comecei a ler no ano 2000, acho que foi logo não, foi antes até, eu comecei a ler antes isso, eu li logo que saiu, né, 98 ali, 99, foi logo que saiu mesmo. Eu preciso contar um negócio para vocês e eu vou esperar as pedradas que vou receber. Assim que eu li Harry Potter, eu já era um jovem universitário.
E aí, né, eu sou um tio, né, gente? Respeita a minha barba branca. E aí, o que aconteceu? Eu achei Harry Potter, o primeiro livro, uma mistureba de várias coisas que eu já tinha lido, e aí eu fiquei bem revoltado com a dona J.K. Rowling, porque eu falei, essa mulher tá copiando tudo, gente, assim não dá, assim não pode. E peguei um ranço, vou confessar para vocês que rolou um ranço pesado. Eu queria saber de vocês hoje, como é que vocês olham para essa obra, depois de ter estudado, ter passado por um monte de outras coisas. Eu entendo o carinho, mas olhando para os livrinhos hoje, como é que vocês se sentem aí? Quem quer falar para mim como é que se sente? Pode abrir o mic e falar, vamos lá. Vai lá, Luísa, Eu, você fez carinha de que quer. Vai... Ah, não, a Karina foi, então é você. Vai lá, Cá. eu fui. Eu acho que eu continuo sentindo um carinho muito grande. Eu acho que a gente não pode negar que para livros infanto-juvenis, para livros para o público dessa idade, ele ainda tem esse efeito, gente, independente do que eu sinto da J.K. Rowling, não gosto dela, eu acho muita polêmica, muito errado, todos os comentários já, tipo, pelo amor de Deus, entendeu? Você só quer matar a mulher. E é uma decepção, gerou uma decepção, principalmente pra gente que é muito fã, gerou uma decepção ver que da mente que veio dela, né, um mundo, aquele universo, ela pensa, né, as coisas que ela, né, fala em público e tudo mais. Porém, o livro, eu acho que tem coisas do livro que ainda são importantes assuntos que eu acho que são importantes para a gente conversar, para a gente tratar. Então, eu ainda acho que é uma referência. Eu acho que ele se tornou um clássico. Se tornou um clássico do infanto juvenil. A gente pode pensar coisas ruins de N autores que também escreveram clássicos. Então, para mim, tem que um pouco separar. A gente fala porque está muito recente. Falar mal de J.K. Rowling é o assunto de agora para esse livro. Porém, eu acho que ele se tornou um clássico do infanto juvenil. Isis, você que começou mais recente, você concorda com a Karina? É por aí mesmo? É um clássico? Então, eu acho que assim, como muita gente, né, que nem tu falou ali antes, Thiago, tem essa. Foi o primeiro contato com a leitura, ou enfim, para se tornar um leitor. Comigo, a minha experiência foi, eu consigo associar mais ou menos com Turma da Mônica, que eu comecei a ler a partir de Turma da Mônica. Então, o sentimento, eu fico imaginando, né? Porque o sentimento todo de carinho que eu tenho por Turma da Mônica, eu imagino que é o que muitas pessoas têm, e até mais, né? Por conta dos filmes e todo o universo que foi explorado, toda a narrativa que foi criada em volta, enfim. Eu imagino todo o carinho. Eu já tenho um pouco disso, e eu só sou fã há 6 anos. E eu acho que realmente, assim, na época, quando eu comecei a ler, eu não entendia direito também, por mais que a J.K. Rowling já era um pouco mais falada, já era um pouco mais envolvida em polêmica, não como é hoje, né? Mas eu também não ia muito a fundo, assim. Só que eu não conseguia entender como é que a genialidade de alguém tinha pensado em toda aquela história. Pra mim, não. Era assim, impressionante. Eu ficava empolgada pra ler cada parágrafo. Tipo, me prendia de um jeito, assim, completamente absurdo. Então, pra mim, é muito difícil também eu conseguir ter essa noção de que nem a Karina falou, a mesma pessoa que faz tantas coisas ruins, fala tantas coisas ruins, tuita tantas coisas ruins, também escreveu uma obra que é tão boa, né? E enfim, não foi só uma, né? Foram várias. Então, assim, eu acho que vai muito por esse caminho também. E que nem eu falei, eu nem tive esse crescimento, eu nem cresci com Harry Potter, nem nada disso, né? Foi depois de adolescente mesmo. Mas ainda assim já me gera esse sentimento, né? De tipo, poxa, poderia ser tão mais redondinho se ela fosse, enfim, uma pessoa melhor, sabe? Então é um sentimento muito complicado, que ao mesmo tempo tu quer muito gostar daquilo por completo, mas sempre parece que tu fica assim, poxa, não dá pra aceitar tudo, sabe? E para você, Luísa, como é que fica essa questão? E aí, dá para aceitar? Não dá para aceitar? É um clássico? Não é clássico? Bom, eu acho que eu vou ter que discordar das minhas colegas. Pra mim, eu acho que Harry Potter tem. É inegável o poder cultural, a influência cultural que a J.K. Rowling tem e que Harry Potter em si tem.
Mas, pra mim, pessoalmente, mesmo eu tendo crescido com Harry Potter e tendo sido uma parte muito importante da minha infância, do meu desenvolvimento como leitora, pra mim não me desce mais, assim. Eu não me engajo mais com fandom, era uma coisa muito... que era uma coisa do meu dia a dia, que eu sempre procurava fanfic pra ler, eu fazia amigos através disso, tinha parafernália da minha casa da Corvinal, esse tipo de coisa, mas que pra mim, hoje em dia, já não é mais palatável, assim. Isso sem falar dos problemas que o texto em si tem, que eu não sabia identificar na época em que eu estava consumindo Harry Potter pela primeira vez. Então, Harry Potter tem questões sérias com antissemitismo, a representação dos goblins, né? É uma caricatura antissemita, por exemplo. Já na época a gente conseguia ver alguns problemas da J.K. Rowling com representação de gênero e, tipo, mulheres masculinizadas como sendo vilãs, como, por exemplo, a Rita Skeeter, a Dolores Umbridge. Então, pra mim, pessoalmente, eu acho que não dá mais. Não é uma coisa que eu me empolgue mais de consumir, sabe? Eu não quero, não tô empolgada de ver a série nova, não fiquei empolgada de ver a peça, né? A Criança Amaldiçoada, esse tipo de coisa. Então, pra mim, é isso. Adoro. Gente, ó, entrem no meio aqui, tá? Se vocês quiserem falar, abre o mic e fala. Só espera o amiguinho terminar de falar e depois vem. Produção, solta aí, ó. Maria Paula chegando e dizendo assim, ó, ela escreveu Harry Potter só para monetizar? Porque a história do livro não condiz com os pensamentos da vida dela. É um pouco do que a Karina estava dizendo, né? Que, né, pô, a mulher falou uma coisa e depois, né, escreveu outra. Ainda que, como a Luísa bem destacou, tinha um temperinho ali, né? Ela parece que de vez em quando escapava o verdadeiro erro dela no meio do livro, né? Ela estava segurando ali. Olha, Maria Paula, eu vou começar. Olha aí, ó. A Thaís diz o seguinte: verdade, ela vive o contrário do que pregou. Escreveu sobre preconceito e acolhimento, mas acho que só serve para branco, cis e europeu. Karina, você está aí concordando? O que você acha disso? A mulher, será que ela fez só para ganhar dinheiro mesmo? Estava enganando a gente esse tempinho todo? Eu acho que o pensamento assim, gente, lá escrever o primeiro livro e falar, não, vou escrever só para ganhar dinheiro, era a profissão da mulher, entendeu? Ser autora. Eu não acho que ela, né, inicialmente pensou assim, nossa, eu vou escrever sobre isso porque é com isso que eu vou ganhar uma grana. Acho que Até porque ela. não dava para saber que ia ser esse sucesso todo, né? Também a Exato, gente não não tinha como pode, ela né? saber. Perfeito. Eu acho que a questão de monetizar veio depois, porque, sim, gente, fez sucesso, teve os filmes e se, né, diferente de vários livros que se adaptam para filmes e que os direitos são vendidos e, enfim, que tem toda uma questão por trás em relação a isso, a J.K. Rowling, gente, ela é dona de tudo, né? Ela conseguiu fazer, ela, né, negociou ali um esquema de contrato com, né, o Warner e tudo mais, e ela teve direito de tudo. Então, criar Pottermore depois, expandir o universo, trazer mais informações, foi, obviamente, um jeito de falar assim, ah, tá bom, já que todo mundo gostou, bora lá e vamos, né, investir com tudo isso. Eu acho que isso com certeza é algo para a gente pensar. E eu concordo com a Luísa também, eu acho que tem coisas do livro que, se eu reler hoje, vai incomodar muito. Para mim, a a questão de escravidão dos, eh, dos tipo, o Dobby, por exemplo, né, gente, Os assim, elfos domésticos. os elfos domésticos, perfeito. Para mim, pensar que os elfos é uma é a representação ali de escravos dentro de casa,
E tem toda a discussão sobre isso nos livros, que nos filmes foram gente, foi eliminado completamente. Então, e eu acho que isso tem um efeito. Muita geração, né? Muitas pessoas foram conquistadas por conta dos filmes, e também teve assunto do livro que foi eliminado do filme porque não era o assunto. Então, eu inclusive fico curiosa para saber se na série vão tratar justamente sobre estes pontos. E são pontos que, como a Luísa falou, já mostravam um pouquinho ali do caráter da J.K. Rowling. Mas, de novo, defendendo assim um pouco do meu pensamento. Eu não me apaixonei pela J.K. Rowling. Eu me apaixonei pelo universo do Harry Potter. Para mim é completamente diferente. Eu me apaixonei pelo universo de pensar que existia aquele mundo, de existir aquela escola, de existir aqueles personagens, e sentir que, gente, alguém precisava de ir lá para fazer terapia com o Harry Potter, porque coitado, o menino perdeu muita gente, meu. É luto ali, né? Ninguém falou sobre luto e morte naquele livro, pelo amor de Deus, precisava dar apoio pro menino, entendeu? Eu acho que tinha Pior que é muita coisa. verdade, né, cara? O moleque sofre demais. E eu acho que tá aí um pouco do segredo do negócio pegar, porque. E acho que você, Karina, você falou, né? Eu comecei a ler com 11 anos, eu cresci com o Harry, né? E é um pouco uma metáfora, e aí eu tenho que dar o valor que a mulher tem de conseguir criar certas metáforas que é um pouco da adolescência ali, você, né, tendo perdas e ganhos ao longo do seu processo de crescimento e amadurecimento, e ela faz metáforas muito interessantes ali, né, das perdas e ganhos que o Harry vai tendo enquanto cresce, né? Acho que isso ela é competente em fazer, ainda que eu acho que ela escreva mal. Mas daí isso aí é só a minha opinião mesmo, né? Gente, tem muita gente causando aqui no chat, viu? Então eu quero, o Dolby, de novo, perguntando aqui. Põe no ar, produção. Olha a perguntinha. Vocês julgam pessoas que são de casas diferentes das de vocês? Porque Harry Potter virou tipo um horóscopo. Essa eu quero ouvir uma por uma. Vamos lá. Quem quer começar aí falando? Vai lá, Isis. Eu posso começar. Assim, ó, falaram na minha apresentação, né? Eu sou Lufa-Lufa com muito orgulho, amo a minha casa. E eu confesso que eu não sou... A Karina também eu amei. Eu confesso que eu não sou muito de ficar julgando as outras casas. A não ser que seja Sonserina. Daí eu vou julgar. E aí eu confesso que daí eu vou... Aí, pra mim, aí toda a personalidade da pessoa já tá baseada na casa dela, se ela for Sonserina. Se for Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufa, ótimo, que legal, temos gostos diferentes. Agora, a Sonserina vai ter que dar um passinho a mais pra conversar comigo, pra me conquistar, entendeu? Já não é mais tão facinho assim. Que daí eu já julgo um pouco mais, entende? Mas com as outras até que passa daí. Luísa, mesmo não consumindo mais, e aí? Você ainda julga as pessoas com base nas casas? Não, eu ligo zero pra isso. Passou. Mas lá atrás, quando você fazia cosplay, conta pra mim, a pessoa chegava com a gravatinha de outra cor, você olhava torto, fala a verdade. Ai, eu confesso que nem Karina, eu não gostava dos grifinórios. Eu achava que eles tinham síndrome de protagonista. É isso. Essa é a opinião da Luísa de 16 anos. Maravilha. Bom, a Karina já até confessou aqui que ama um filho de outra casa, né, gente? Por mais que eu acho que Grifinória, gente, é isso, é tão destaque do livro e perde, né, as outras casas perdem destaque, que a gente fica achando que Grifinória é meio sem sal, né? A gente fala, mas tem tanta coisa interessante nas outras casas, por que você vai ser justamente Grifinória? Inclusive Sonserina, gente. Tem personagens fantásticos que são de Sonserina também, que são interessantes. Eu acho que vale também falar sobre isso. Para mim, o meu personagem favorito é de Sonserina. Então, Não, agora posso solta julgar. aí. Agora solta aí. Quem que é o seu favorito? Aí nós vamos fazer essa rodada. Quem é o Gente, preferido é o de cada um? Snape, gente. Professor, né? Professor. É Professor. professor. É o professor que se faz de mal, mas é legal.
Eu tô Ele, entendendo. Os gente, alunos vão ver este programa e vão entender muita coisa. durante 7 anos, o menino foi protegido por um professor e não sabia. Esse homem protegeu esse menino durante muitos anos. E como o Harry mesmo disse no livro, ele é um dos homens mais corajosos que ele já conheceu, e ele era de Sonserina. Então, Olha aí, olha aí. Isis, seu personagem favorito da saga. Ai, eu não consigo fugir do trio. Pra mim é Hermione. Eu amo a diva. Ela é tudo pra mim. Luísa, e pra você, quem que é seu favorito? Eu amo a Hermione também. A Hermione e a Luna eram as minhas preferidas. Boa, muito bem. Olha, eu não falei nada ainda, mas eu preciso confessar pra vocês que eu também sou lufa-lufa, tá? Só pra deixar claro aqui. É, Amo! só tem gente boa, né? A gente tá aqui entre pessoas de bom caráter. é professor, tem que ser paciente. Então, Exato, né? É isso, é sobre isso. Olha aí, ó, meteram uma aqui, o Zói dizendo aqui é Curvinal. Quem mais? Solta aí, produção. Dave dizendo, Lufa-Lufa aqui também. Ó, quem Mas mais eu aí já posso fazer fez o uma teste? pergunta? Por favor. Posso fazer uma pergunta? Quando eu comecei a, enfim, me integrar da saga, já existia, né, que nem eu falei, o site pra você, enfim, ver a sua casa. Eu quero saber de vocês se, tipo assim, vocês escolheram a casa de vocês e aí depois foram no site, quando lançou o site, enfim, pra conferir qual foi a casa, ou não, só tomaram aquela casa de coração e, beleza, vou seguir com essa, independente do que diz ali o Pottermore. Ó, eu fui fazer o teste, eu sou tio, né? Então eu tinha preferências, tá? Tinha preferências, não vou abrir aqui qualquer. Não era lufa-lufa. Eu fui fazer o teste depois e fiz. Vou falar, ó. O Dub tá dizendo que é Sonserina. Tem mais gente aí dizendo. Quem mais? Ó, Paulinha dizendo, eu sou Grifinória, mas passei um tempo na Corvinal. Eu gostava muito de Grifinória, gente. Eu gosto, eu era, né? Tinha esse momento ali assim. Mas daí fui fazer o teste, deu lufa-lufa, eu falei, não é que é, minha gente, acho que é isso, né? E aí, Karina, a Karina de 11 anos, escolheu a sua casa favorita? não, eu acho que eu tinha curiosidade para saber, né, em qual que eu seria. E eu acho que, tipo, assim como o Thiago, eu pensava de Grifinória, mas eu acho que é influência do livro, né? Assim, você é tão presente com os personagens, você vê só aquela casa sendo, né, falada pra você, que então, tá bom, você automaticamente pensa, quero ser Grifinória. Também, gente, eu queria ser amiga da Hermione, entendeu? Pra eu ser amiga dela, eu tinha que estar em Grifinória, se fosse pra ser o caso. E aí, acho que muito tempo depois, quando surgiu mesmo o Pottermore e o teste, aí eu fiz. E hoje eu já acho que eu acho que se eu fizesse o teste de novo, pode ser que eu seria Corvinal. Eu acho que a gente tem um pezinho em cada coisa, assim, tipo, eu sou, quem é acadêmico, gente, seria Corvinal também, É, entendeu? pior que é a Então, Tipo um verdade, né? ascendente, assim, igual no Reino dos Céus já Tipo tem é, ascendente. é É, tipo Horóscopos, eu acho que você tem um pezinho Lufa-lufa com ascendente em tudo, Corvinal. Boa. entendeu? Acho que exatamente, ela falou com acidente corvinal. Mas eu não é que eu abracei quando eu fiz o teste. Quando eu vi que ela falou, eu falei, nossa, mas não é que é isso mesmo? Então Não tá. é? É. E você, Luísa? Você fez o teste depois? Como é que foi? Eu fiz o teste muito depois. Eu decidi que eu era Corvinal porque eu gostava muito da Luna. E aí, como eu tinha essa implicância com a Grifinória e todo mundo falava que se a Hermione não fosse Grifinória, ela ia ser Corvinal, eu fiquei, então é isso. Eu sou Corvinal. Aí eu abracei muito, muito antes de ter o Pottermore. E quando eu fiz o teste do Pottermore, eu acho que a primeira vez que eu fiz o teste não deu Corvinal. Eu acho que a primeira vez que eu fiz o teste deu... Acho que deu Lufa-Lufa. Mas eu falei, não, na verdade, eu sou Corvinal. Eu não me sinto. O que importa é como eu me identifico, tá? Independente do que a J.K. Rowling fale, eu me identifico assim, Isso né? aí. Muito bom.
Aí, ó, o Dave falando que escolheu Grifinória, mas depois fiz o teste e ficou mais feliz ainda, olha aí. Olha aí, né? Tem as pessoas que o negócio vai assim. Gente, nós estamos brincando aqui, mas eu queria falar sério e entrar nessa conversa justamente de criador e criatura, né? Então, a J.K. Rowling, ela, né, a gente já falou um pouco aqui, ela não são nem red flags, né? Ela taca fogo no mundo, ela faz de propósito mesmo. E é isso, né? Será que a gente consegue? A Luísa já adiantou um pouco, assim, né? Que não dá, para ela não desce. Lembrando que não foi só a J.K. Rowling que passou por isso, né? A gente tem algo bem similar, recente aí, com o Neil Gaiman, e também outros autores consagrados que já não estão entre nós, tipo o Lovecraft, Monteiro Lobato aqui no Brasil. Eu queria saber como é que vocês enxergam isso, assim, essa questão da obra versus os seus autores. Luísa fez uma cara, assim, que eu preciso começar com ela. Fala, Lu, me conta. Então, porque eu era muito fã do Neil Gaiman também. Então me bateu muito profundo. Pra quem não sabe, o Neil Gaiman foi acusado de abuso sexual por várias mulheres, inclusive fãs dele. Então, eu escrevi sobre isso na minha newsletter, pra quem quiser dar uma lida. Mas eu, pessoalmente, pra mim, não tem como separar o autor da obra, especialmente quando o autor ainda está vivo e está se beneficiando materialmente do consumo da obra dele. E no caso da J.K. Rowling, usando esse dinheiro para financiar grupos que atacam pessoas trans, que pra mim são um dos grupos mais marginalizados que a gente tem hoje em dia socialmente. Então, pra mim não funciona. Eu não penso nisso não consigo, não é uma coisa que faça sentido na minha cabeça separar essas duas coisas. Eu também, um livro muito importante pra mim enquanto eu cresci é Das Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley. E quando eu entrei na faculdade, em 2014, a filha da Marion Zimmer Bradley foi a público falando que a mãe abusava dela e do irmão. Então isso também foi muito difícil de pensar, eu tive que renegociar, né, a minha relação com aquela obra que era extremamente formativa para mim. Então, eu penso que... Mas a Marion já tinha morrido, ela já era falecida, ela faleceu no início dos anos 2000, se eu não me engano. Então, tem ainda, para mim, tem muito essa questão da materialidade e de como a Rowling se beneficia disso. Ela se beneficia do dinheiro e do status que vem com ser a autora de Harry Potter. E o Neil Gaiman foi muito doído, Marcudo. Foi muito doído. Eu fiquei arrasada, porque ele era um dos meus autores preferidos. Tipo, eu tinha muitos livros dele. The Sandman é uma das minhas histórias mais queridas, assim. É uma das coisas que fez eu querer ser escritora. Então, foi terrível também. E, enfim, eu falei várias coisas, mas pra mim não tem como separar autor e obra, não. E para vocês, meninas, quem vem aí falar dessa relação? Vai lá, Isis. Então, eu acho que pra mim, assim, eu consigo separar levemente, mas eu também tenho um pouco essa noção. Eu gostei muito desse termo que a Luísa falou, de a gente, não sei se eu vou falar exatamente como tu falou, mas a gente mesmo, tipo, reinterpretar a obra pra gente, assim, eu acho muito, muito importante isso também. E eu até tava dando uma pesquisada a respeito, enfim, desse tópico. E assim, pra mim é um meio que é um pouco confuso, porque ao mesmo tempo que não tem como você simplesmente apagar tudo que você leu, ou enfim, ou principalmente, né, o seu sentimento em relação àquilo, não tem como esquecer a primeira vez que você leu, a primeira vez que você viu os filmes.
esse sentimento, eu digo, né? Não necessariamente a obra em si, mas eu digo essa sensação de gostar muito de algo, de estar, meu, num universo que pra mim foi. Eu nunca li fantasia que nem eu li em Harry Potter, assim. Então, pra mim foi algo muito diferente. E essa sensação de estar num universo literalmente completamente diferente foi muito boa como leitora. Então, isso é algo que pra mim é difícil eu não considerar esse sentimento quando se fala de Harry Potter. Só que ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, que nem a Luísa pontuou muito bem, que como a J.K. Rowling ainda é uma pessoa que está viva e ainda recebe por tudo isso, a gente ter a consciência como fã de se a gente vai ou não continuar consumindo daquela obra e a forma que a gente vai continuar consumindo aquela obra, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu nunca acho que comprei nada muito grande de Harry Potter, tudo que eu tenho praticamente foi ganhado. E não, às vezes não são nem itens oficiais, ou não são nem tipo, então acho que isso também é importante, sabe? Porque realmente eu acho que é complicado esse amor de fã de repente sumir do nada, ou você ir trabalhando isso pra não existir esse amor pra algo que, tipo, te faz bem, assim. É bom você ter um livro de conforto, um filme de conforto, e isso, Harry Potter proporcionou isso pra muitas pessoas, né? Tanto os livros quanto os filmes. Então eu acho que ter essa consciência de fã do que a gente vai estar consumindo, se for pra consumir algo, eu acho que também é importante. Então, assim, eu digo que eu não sei se eu vou conseguir não consumir mais nada de Harry Potter na minha vida, principalmente com a série vindo e com a curiosidade e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente colocar na cabeça, assim, o que a gente vai consumir exatamente dessa obra, sabe? Pra realmente ter noção do que o que a gente tá consumindo pode causar na vida de outras pessoas com tudo que ela usa, né? Com o dinheiro que ela usa, que ela recebe, enfim. E o que ela faz com esse dinheiro. Então, acho que isso também é um ponto que é muito relevante do fã mesmo ter essa consciência, né? De, tipo, assim, não responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é dela em si. Não tirando a responsabilidade dela, mas no sentido de dizer, tipo assim, putz, será que eu vou querer comprar algo que seja oficial deles? Ou será que eu vou querer, talvez, comprar algo de um fã? Ou enfim, sabe? Eu acho que essa discussão também é muito válida e talvez seja uma alternativa. Até porque, na minha concepção, Harry Potter é uma obra que tá aí há 30 anos já e que eles vêm relançando os filmes no cinema. E eu fui uma pessoa que eu vi os filmes depois que relançaram, porque na época eu nem. Enfim, nem era nascida quando foi o primeiro filme. Mas, então, assim, eu acho que continua faturando muito e não é assim, não, vai acabar um dia. Eu, sinceramente, não acho que vai acabar. Não acho que vai assim, não, de repente não vou mais falar sobre isso. E eu acho que, pelo contrário, como a J.K. Rowling tá se mostrando ultimamente, ela só quer realmente faturar em cima nesse momento. Então, tudo que ela puder sugar e aproveitar, ela vai fazer. Então, eu acho que também os fãs terem essa consciência de que, eu não vou conseguir parar de sentir tudo isso em relação à obra, mas então eu vou tentar ter um consumo mais consciente. Eu adorei. Você jogou uma coisinha aí que eu adorei, que é uma certa anarquia. Que é assim, vou consumir, mas eu vou consumir pirata, que é pra não dar dinheiro pra Isso! essa. Nessa vibe, É sabe? De bem outros nessa vibe. fãs e tal. Eu acho que É, talvez esse seja um caminho. boa, boa. E você, Karina, o que você acha? Só antes, a Thaís está dizendo aqui, né, que está lá no nosso chat, para mim o fato do artista já estar morto ajuda no distanciamento, mas não anula o estrago, porque esse fica para sempre. E aí, Ká, como é que você enxerga essa questão? Eu acho que eu concordo muito com o que a Is falou agora, acho que a estratégia é pelo consumo consciente. O que eu acho também é que o que eu, né, não gostaria que acontecesse, eu não acho que, como fãs, a gente também devesse julgar quem ainda consome o livro, independente de, tipo, sabendo toda a história da J.K. Rowling. Por quê? Porque é o que cada um viveu com aquela história, né. Eu vivi muito com a história de Harry Potter. Eu lembro de momentos que é isso, a gente sempre tem aquela série do coração quentinho. Pra mim, Harry Potter era o meu livro do coração quentinho, era aquilo que em momentos que eu estava assim: "Nossa, eu li os livros de novo", eu li os meus que já estavam em casa, que eu tinha comprado naquela e estava tudo certo. Mas eu li os livros de novo e era aquele momento assim: "Gente, eu tô estressada, eu não quero pensar na minha vida, deixa eu
entrar em outro universo, do mesmo jeito que jogos estão aí para isso, outros filmes estão aí para isso, o entretenimento é para isso, né. Então, para mim, é a ideia assim: gente, cada um com o seu consumo consciente, com o seu momento, assim, preciso dessa história para mim agora, independente de, né, ter J.K. Rowling ou não. Infelizmente tem. Infelizmente, a mulher que criou essa história, tipo, gente, que ódio dessa mulher, entendeu? Tipo, foi uma super decepção. Quando a gente ainda, nossa, é tudo ruim, gente. Quanto mais você pensa, mais absurdo é, assim, nas coisas que a gente percebe disso dela, assim. E é muito triste. Porém, eu fiz essa decisão. Eu precisei tomar essa decisão em algum momento. Quando eu vi as notícias que estavam saindo, quando começou a gente, os tweets dela, tudo, as brigas dela com os atores também dos filmes, né, assim, tipo, tudo isso, você fala, tipo: "Meu, que absurdo!" E coitados deles. E pelo que eu vi, nenhum deles, tem arrependimento do que eles fizeram. Óbvio que não, ele lançou a carreira deles, né, e temos atores maravilhosos hoje por conta, né, dos filmes. Então, eu acho que eu precisei tomar essa decisão, virar e falar assim: "Ó, cara, eu não suporto essa mulher". Mas eu vou ter que, em momentos, separar. Quando eu quiser ler, quando eu quiser escutar um audiobook, porque, a Isis comentou no começo que ela não pegou ainda o livro de novo para ler, se algum gente, audiobook é muito legal também ler, tipo, você já ou escutou, eu escutei faz muito tempo audiobook de Harry Potter, assim, o primeiro foi lançado. E foi o que uma amiga minha falou para ouvir, é muito legal, é outro tipo de experiência, né. E aí eu precisei tomar a decisão do tipo, eu quero viver essa história de novo, independente do que essa mulher falou. E hoje é mais difícil ainda, porque vai vir uma série que eu não acho que tem que vir, mas tudo bem, ok, já joguei isso daí da minha opinião. Não acho que tinha que ter de novo, mas confesso que eu assisti o trailer, eu falei: "Ai meu Deus, eu acho que eu vou acabar assistindo esse negócio, vou assistir 5 minutos, porque eu vou querer ver, mas eu não quero ver, mas eu sei que eu acho que eu vou querer". E aí a gente se sente manipulado pelo universo de Harry Potter, que é a intenção dela, afinal de contas, entendeu? Ó, É vou colocar no ar aqui uma história aqui que mandaram no nosso chat. A Lariposa mandou aqui. Põe no ar, produção. Acho interessante pensar em toda a equipe profissionais que trabalham em derivados da obra também. Pensando na nova série da HBO, toda a produção, etc., não é só a pessoa, aquela que nós vamos convencionar a dizer que é aquela que não dizemos o nome. É ela. Não é só ela que está ganhando dinheiro, é toda uma indústria trabalhando e fazendo esse mercado girar. Que é um pouco disso, né, que vocês estavam falando aí, né, o que a Karina trouxe. Cara, tem atores incríveis, tem um monte de gente ali envolvido, né, cara? Aí nós vamos cancelar todo mundo? Não podemos também, né? Eu também achei interessante. E aí, ó, a Paulinha traz isso, né? Eu entendo perfeitamente, mas a verdade é que se a gente for rastrear o dinheiro, temos que sair do Meta, do X, não comprar na Amazon. Aí vamos todo mundo ter uma comunidade no meio do mato em Minas. Eu estou jogando isso aqui porque esse papo rolou no grupo dos dirigentes do SQLVS essa semana. Gente, vamos fugir pro mato? Aí alguém foi lá mandar aqui um beijo pro Rafinha Prada, que mandou a inteligência artificial fazer todos os cálculos de quanto fica a gente montar uma comunidade hippie no meio do mato. Real, gente. Ó, a que ponto chegamos? A culpa é toda da J.K. Rowling. Né? Mas, Karina, eu acho que você falou um negócio que faz muito sentido, né? E todas vocês, que é essa ideia de que, cara, como é que eu lido com isso? E aí vou trazer um pouco esse olhar, né, mais acadêmico, né, dos estudos de recepção, de como isso afeta o leitor, o receptor, né? A gente tem relações afetivas com todos esses elementos. A Luísa citou As Brumas de Avalon. Esse eu já li, eu já era um senhor, quase. E, cara, me impactou demais. Como é que eu sabia... Eu peguei o livro, eu li na pandemia.
E, né, acho que todo mundo tem alguma coisa que fez na pandemia que fala, nossa, isso aqui, né, o da Isis foi Harry Potter. O meu foi As Brumas de Avalon. E me bateu demais, assim, o livro, a ponto de que eu tenho uma tatuagem do livro. Eu tenho uma Excalibur no braço, né? Eu tenho várias tatuagens de livros. E é isso, é o que o livro significa pra mim, cara. E aí você deu o exemplo do Gaiman. Eu fiquei 4 horas numa fila pra pegar um autógrafo do Gaiman. Sabe? Eu sou muito fã desse sem vergonha. Eu tenho, né, toda a minha coleção de Sandman. Eu não tenho como tirar isso de mim, essa experiência. Eu estava lá com o meu melhor amigo na fila para ver o Gaiman. A gente ficou sabendo que o Gaiman talvez fosse no programa do Jô. Eu arrumei alguém para me arrumar uma entrada no programa do Jô. Chegamos lá, não era o Gaiman. O Gaiman não foi. Mas a gente viu um programa interessante lá do Jô. Quem estava no programa? Não me lembro, porque eu fui lá para ver o Gaiman, então eu nem lembro quem estava lá. É isso, cara. Assim, a gente tava... Eu sou muito fã do cara. A minha mulher é muito fã do cara. E a gente ficou acabado aqui em casa quando soubemos de tudo, né? Então, não tem como. Só que esse é o meu sentimento. Se ele é um filho da puta, e tudo indica que pelo menos um pouquinho, né? Porque as histórias são super difíceis, meio conflitantes, diferente da J.K. Rowling, que sai da boca dela, né? Ela não tem versão, né? No caso dela não tem versão, no caso do Gaiman tem, né? Não estou de verdade duvidando da vítima, questionando a vítima, mas acho que tem... A história não é nem a que ele conta, nem o que a outra parte conta, é alguma coisa no meio, e ele, em algum momento, agiu errado. Mas eu amo as coisas que ele fez, cara. Me impactou demais. Né? A Marion Zimmer Bradley também. Né? Então, eu vou apagar minha tatuagem? Não vou, cara. Não vou. É o que pegou em mim. Né? Se eles são terríveis... azar deles, né? Assim, vamos para cima. E também é um pouco do que... Teve uma outra pergunta aqui. Alguém falou aqui no chat de... quem decidiu não consumir mais, é tudo bem quem ainda quer consumir, o crivo deve ser... Aí, ó. A minha pergunta para a mesa e eu vim para causar. Paula Trevisan... Olha só, veio para causar. Para quem decidiu não consumir mais, é tudo bem quem ainda quer consumir? O crivo deve ser pessoal ou o cancelamento devia ser coletivo? Eu vou jogar essa para a Luísa, que é a canceladora oficial deste episódio. E aí, Lu? Cara, eu não tô aqui pra mandar regra na vida das pessoas, né? Assim, eu acho que, como Karina falou, como o Isis falou, tipo... Se você quer consumir, faça isso de forma consciente, renegocie e negocie de novo, de novo, de novo seu comprometimento com a obra. Pensando em termos de luta política, eu acredito que o melhor seria deixar Harry Potter cair no esquecimento. No entanto, eu tenho noção de que isso é muito difícil de acontecer, né? É uma obra super influente, até hoje forma muitos leitores, pessoas descobrem Harry Potter pelos filmes, pessoas descobrem Harry Potter pelas fanfics. Então, assim, pra mim, eu não falo mais sobre Harry Potter e não tenho mais interesse em consumir, mas é aquilo, cada um negocia o seu relacionamento com a obra do jeito que consegue, cada um sabe a sua história, conhece a importância daquilo pra si, né? Então eu não tô aqui pra dar regras duras sobre como a gente deve agir, não. Boa. Ó, a Thaís mandou um aqui. Eu amo game e não vou abandonar o que eu amo desde os 17 anos, mas daqui pra frente não tenho mais vontade. Sabe, Thaís, eu tenho um pouco disso também, assim, não vou negar que me bateu, assim, o que vem de novo me dá um draminha, assim, mas, enfim,
Eu quero saber, ó, pra gente pular pro próximo assunto, é na lata, pinga fogo, a pergunta. Não pode ficar em cima do muro. Harry Potter, livros ou filmes? Isis. Livros, com certeza. Karina. Livros, com certeza. Luísa, mesmo não gostando. Livros ou filmes? Eu acho que hoje em dia eu diria filmes porque tem menos a mão da Rowling. Mas eu comecei pelos livros e eu tinha muito carinho pelos livros. Especialmente porque tem mais Sirius nos livros e eu gostava muito do Sirius. Boa. Então, eu já responderia. Momentos diferentes da minha vida em que eu teria respostas diferentes. Boa, muito bom. Gente, ó, estamos entrando na nossa reta final, quase, olha. Mas eu queria falar com vocês de futuro. Pelo que a gente está sabendo aí, em 25 de dezembro, o Dumbledore vai fazer aquele bico de Papai Noel e entregar pra gente a nova série do Harry Potter. E temos um nome bem queridinho desta família, senta que lá vem spoiler, na direção, que é o Mark Mylod, diretor de séries pouco assistidas, né? Game of Thrones, The Last of Us, Succession. O elenco já foi divulgado, a gente tem um monte de debate aí sobre esse casting. Lembrando que é um projeto que está planejado para durar 10 anos, com novas temporadas sendo lançadas até o glorioso ano de 2037. E aí, gente, o que vocês estão achando disso? A Karina já começou, deu um spoilerzinho, falou, eu vi, mas não queria ver, mas eu acho que eu vou ver 15 minutos. Sabe, Karina, aqui no SQLVS a gente tem uma frase famosa, que é assim, eu vou dar 15 minutinhos, né? Então, é sempre assim, cunhada pelo nosso grande Marcudo, que ele fala, eu vou dar uns 15 minutinhos e aí depois a gente vê. Começo por você. O que você acha do que vem por aí, nessa série? Ai, gente, vamos lá. Eu sou complicada para isso. Porque o Thiago sabe, eu sou a louca da série, gente. Então, série comigo é papo, é muito difícil, né? Então, qual é a questão? Quando eu vi que iam lançar a série, me deu aquela sensação, tipo, não, não, por quê? Pelo amor de Deus, não precisa. Tá muito recente, tá, né, que a gente entrou no universo dos remakes, entendeu? Vamos fazer remake disso, vamos fazer remake disso, porque é nostalgia, porque todo mundo quer ver tudo de novo, e tudo bem, eu acho que tem coisa que as pessoas aceitariam ver de novo. Mas a gente vê de novo aquilo que ficou no passado e não foi revivido durante muito tempo. Harry Potter é constantemente revivido. E a Warner fez questão disso, gente. Todo final de semana tinha maratona de filme de Harry Potter. Entendeu? Assim, o que a gente tem hoje foi muita maratona de filme no canal, né? Quando você entra na HBO Max, uma das primeiras coisas que era estampado na cara, né? Quando começou a HBO Max, tem o tour, o estúdio tour do Harry Potter. Eu fui já, inclusive, há muitos anos atrás, né? Quando eu fui para Londres, eu tive a oportunidade de ir, eu fui, que é para ver a gravação. A gente, lançaram um jogo, tem Hogwarts Legacy, assim, tá muito ainda presente. E Pottermore também foi para manter, né, presente. Então, enquanto todo mundo ainda reconhece, não, gente, tipo, assim, para mim, pessoalmente, não faz tanto tempo para se ter a série de novo. Né, e aí, porque a gente vai ficar comparando muito, vai ficar comparando com os filmes, vai ficar de novo comparando, a gente já compara o filme com o livro, né, e isso faz parte do debate eterno de Harry Potter, como o Thiago acabou de perguntar, né, qual que a gente prefere. E não precisa de novo entrar outro elemento para comparação, que é a série, né. Então, para mim, particularmente, não precisava ter série, pelo menos não agora, nem no futuro, já que tem toda a questão de discussão com o J.K. Rowling, tipo, gente, sério,
pra mim, na boa, a mulher, além de tudo, não sei se a mulher foi burra ou uma gênia, entendeu? Porque bem ou mal, todo mundo só começou a falar sobre isso de novo, só que bem ou mal começaram a falar sobre ela de novo. Então, eu não sei se na cabeça da mulher, assim, tá bom, falem mal, falem bem, mas falam de mim, entendeu? Então, me veio um pouco isso na cabeça, acho completamente desnecessário. Porém, entretanto, todavia, eu tenho um coração que, tipo, ai, nossa, Harry Potter. Aí mostrou o trailer, aí eu vi aquela coisa meio dark, bem raiz HBO, o menino sofrendo mesmo na casa dos tios, tipo, porque bem ou mal, gente, a mulher escreveu sobre um menino que ficou sem comida semanas, eles deixavam o menino sem comida, dormindo sem condição nenhuma, tipo, o menino sofreu. Gente, eu falo que Harry Potter precisava de muita terapia, mas foi muito, assim, deu pra ver que o trailer da série tem uma vibe mais dark, né? Até em termos de cor, da gravação, em relação aos filmes. Então, pode ser que seja algo diferente, mas, de novo, eu defendo a ideia de que não precisa. Vai daí, Isis. Então, eu acho que assim, na minha concepção, né? Que nem eu falei, eu não assisti, não peguei a época dos filmes lançamento no cinema. E depois que eu terminei de ler os livros, que eu fui ver os filmes, eu também fiquei meio apaixonada e encantada pelos filmes, lógico. Tanto é que por isso que quando começou na saga do 20 anos depois, né? Que começou em 2021, 20 anos depois, vamos relançar, né, o primeiro filme. Eu estava lá na primeira sessão à meia-noite assistindo. Então eu peguei a saga no cinema dos relançamentos. Então eu assisti todos os filmes que relançaram no cinema, eu assisti. E eu acho que, como ainda nem terminou de relançar os filmes que foram feitos há 20 anos, tipo assim, na minha concepção, também eu acho que não precisa de uma série. Tanto por essa questão mesmo de fã, eu acho que, gente, Harry Potter, inclusive, até isso aprendi com a Diva Lari, é uma das narrativas mais transmídias que a gente tem, é jogo, é filme, é livro, é parque temático, é toda uma gama de produtos, desde tu pode mobiliar tua casa inteira de Harry Potter, se tu quiser, com tudo, com guarda-roupa, com cama, enfim, com todo o arsenal de coisas que eles têm. Eu acho que já tem produto até demais na minha concepção de Harry Potter, e eu acho que realmente não... Eu acho que não faz sentido a série, nem como fã, e principalmente agora com todas essas questões que vem voltando e acontecendo com a J.K. Rowling, eu acho que faz menos sentido ainda. Acho que a gente tem que se contentar com o filme, é isso aí, deu boa, valeu, tamo junto e não precisa de mais nada. E eu concordo com a Karina, a gente vê o trailer, eu fiquei balançada também, eu fiquei tipo, gente, que isso? Inclusive, agora, faz um mês também, tive a oportunidade de viajar pra Europa, eu quis ir no tour, mas aí estava esgotado, como tudo de Harry Potter esgota em 5 minutos, não consegui ver, mas, então eu acho que também, tipo assim, já tá cheio de coisas, não precisa de mais, e é pra abrir mais discussões, sendo que nem a Luísa falou, é uma coisa que eu acho que a gente deve cair no esquecimento ao longo do tempo, e não ficar reforçando isso cada vez mais e criando mais discussões sobre. Então, na minha opinião, deve, tipo assim, cara, ir deixando e levando, e é isso aí, e não vamos dar mais palco pra isso de grandes lançamentos, de não sei o que, não sei o que. Eu acho que já tá bom, e é isso, valeu, e deu, sabe? Mas quando lançar a série, eu não boto minha mão no fogo pra dizer que eu também não vou ter os meus 15 minutinhos ali, então não sei, só posso falar pela Isis de agora, não respondo pela Isis do dia 25 de dezembro. Olha, o problema todo... Aí, ó, a Thaís falando a mesma coisa. Nunca digo dessa água não beberei, mas... Ou mas, como diz a Thaís com o seu belo sotaque dos Pampas, mas não entra nem no top 50 da minha lista, principalmente com a intenção escancarada de monetizar de novo a mesma coisa. Eu acho que esse é o ponto, né? O problema é o capitalismo, não é? É claro que a J.K. Rowling é um problemaço, mas o problema é o capitalismo, que não deixa a indústria morrer, né? A Maria Paula diz aqui, gente, preciso dizer que eu não sou fã de Harry Potter, sou quase uma hater, mas sou muito apaixonada no meu marido e verei a série com ele. Gente, quem tem um parceiro, uma parceira de vida,
sabe que isso é motivo atual, assim, de grandes discussões, né? As séries que você vê em conjunto, as séries que você vê em separado, e aquelas que você vê junto, é pra ver junto. Isso aí é traição maior do que qualquer outra coisa, né? Pessoa que vê antes, pelo amor de Deus. Se eu vejo Demolidor sem Alexandra, ela me põe pra fora de casa. Não dá, não faço isso, nem de brincadeira, né? E o Dave marcando presença anticapitalista, anarcocapitalista, dizendo, infelizmente verei pirata, mas verei. E você, Luísa, como é que você enxerga a série aí, nesse rolê todo? Eu concordo com Karina e com Isis. Eu acho que não tem necessidade de ter uma série tão recentemente, né? Como a Isis apontou corretamente, estão relançando os filmes no cinema. Tipo, os filmes ainda estão muito frescos no imaginário de todo mundo para você precisar fazer um remake, né? O boato que eu vi gente falando sobre isso, eu não sei se é verdade, mas é que a Rowling queria um pouco afastar a franquia dos atores originais com quem ela brigou, né? E aí ela queria rostos novos para representarem a franquia. Se isso é verdade ou se é só fofoca de Twitter, eu não sei. Mas dado como a briga foi pública, né? E como ela falou como ela estava decepcionada com eles, eu não acho que esteja muito longe da verdade, né? Não temos como saber. É só um rumor, uma fofoca, mas talvez possa ser verdade. Tem muita fofoca envolvendo a produção e eu concordo com a Karina. Eu acho que ela bota fogo para as pessoas continuarem falando dela e assistindo e indo no parque e indo no tour, porque cada ingressinho esgotado lá que a Isis não conseguiu ir, tem uns eurozinhos, aliás, uns dinheirinho ali que não vai para o bolso dela, não tem jeito, né? Uns dolarzinhos que pingam lá, né? Então, é difícil, a gente não tem muito como fugir desse rolê, né? É muito complicado. Essa coisa do casting tem me pegado um pouco, assim, né? Porque parece que um pouco dessa fofoca, né? Que fizeram para provocá-la, né? Mudam etnias. Inclusive, estou estudando isso no doutorado, o quanto os fãs aguentam de modificações, de alterações das adaptações, né? E aí, eu queria fechar com isso, assim. Os livros do Harry Potter, diferente de, por exemplo, a gente vai ter esse ano o Christopher Nolan lançando a Odisseia. E a grande polêmica foi que a Lupita Nyong'o vai ser Helena de Troia. E aí não tem outro nome, eu vou dar nome aqui para quem reclamou, é racista. Como pode Helena de Troia ser uma mulher preta? Pode, né? Inclusive porque lá, né, o Homero ele só fala que ela é a mulher mais bela do mundo, e eu acho que Lupita Nyong'o se encaixa nessa característica, né? E a gente ainda pode, em termos históricos, ir lá dizer que eles tinham contato com a galera da Etiópia, de vários lugares, e que eles achavam aquelas pessoas belíssimas na Grécia. E aí a gente tem isso acontecendo em Harry Potter, só que diferente, os livros têm descrições físicas dos personagens, né? Então, como era a Hermione, como era o Ron e seus irmãos, né? São características que estão presentes nos livros e que foram traduzidas depois visualmente quando os filmes surgiram. Como é que vocês se sentem? Olha aí, Paulinha dizendo que com certeza Lupita é uma beldade. Eu queria saber como é que vocês se sentem em relação a essas alterações de etnia, eventualmente de gênero, né? Como é que vocês, enquanto fãs que leram os livros, quando vão lá e veem que está diferente daquilo que estava escrito no livro, como é que vocês se sentem nesse momento? Pode ir aí, qualquer uma, levanta, abre o mic e vai. Quem que vem? Pode vir aí. Vai, Luísa, vai.
Beleza. Eu ligo zero. Eu era a pessoa que escrevia fanfic com o James Potter, que é o pai do Harry, como sendo uma pessoa de ascendência indiana. Eu não me importo muito, desde que eu tento não julgar enquanto as coisas estão em produção. E aí, quando sai o resultado final, aí eu vejo se funcionou ou se não funcionou. O exemplo ótimo recentemente é a série de Entrevista com o Vampiro, que eles botaram o Louis pra ser negro. E foi ótimo. É tipo, assistam Entrevista com o Vampiro. Eles fizeram uma adaptação genial. Então, eu não ligo muito pra isso, desde que tenham indícios de que o material original está sendo tratado com respeito. Pra mim, a aparência física, não ligo muito para isso. E aí, Isis, você? Então, assim, eu acho que em adaptações no geral, né? Por exemplo, uma adaptação que eu gosto muito é O Verão que Mudou Minha Vida, que foi lançada pela Prime Video. Eu, com relação à aparência dos personagens, também não é algo que eu me importe muito, porque eu geralmente costumo gostar mais dos livros e ler primeiramente os livros. Então, assim, eu já tenho que me acostumar que não vai ser igual eu imaginei na minha cabeça. Então, pra mim, tipo, de qualquer outra forma, meio que tá tudo bem, é isso aí. Só que eu acho que com a questão de Harry Potter e dado o histórico da J.K. Rowling, tem algumas coisas que eu fico tipo assim, ué, mas tipo, será que realmente foi, sei lá, uma questão de casting mesmo? Ou será que tem alguma. Por exemplo, que nem no início, nos filmes, né? Eu não vou lembrar agora qual era o nome da personagem, mas tinha uma ali que era da Grifinória também. Que nos primeiros filmes, quando ela não tinha muitas aparições e tal, ela era uma personagem negra. E depois, quando ela tinha um papel maior, enfim, de repente ela virou branca. Então, assim, eu acho que nem eu falei, quando se trata de J.K. Rowling por trás, tem algumas coisas que daí eu não entendo o porquê, ou enfim, que daí eu começo a me questionar mais. Mas não no sentido de me incomodar, no sentido de, tipo assim, ela tá querendo dizer alguma coisa a mais com isso ou não. Mas em adaptações no geral, que nem eu falei, já tenho que lidar com as minhas próprias expectativas não sendo atendidas, ou enfim, atendidas até a mais. Mas com Harry Potter é algo que eu fico meio. Não entendi. Sabe? Tipo, essa sensação? Era a Lavender Brown. Isso aí. Boa, Essa mesmo. boa. Muito Ah lá, obrigada. por isso que é bom ter fã na mesa. Mesmo fã que não quer mais ser fã, que não aceita mais. Tá certo, isso aí, Lu. Obrigado, Luísa. E você, Karina, como é que você vê essas adaptações? Inclusive, assim, o mestrado da Karina foi sobre Once Upon a Time, certo? Então, já tem aí uma coisa da adaptação também e tal. Me conta aí, como é que você vê isso? Eu ligo zero, eu acho que tem, eu acho que é isso, cada um numa leitura, né, você pega o que o autor está descrevendo e você vai criar de fato na sua cabeça. E para cada adaptação pode ser que assim, ah, nossa, eu não imaginava ser assim. Mas, gente, eu posso super ser pega de surpresa. E aí falar assim: "Nossa, tá melhor do que eu achei que seria". Então com relação ao casting, na verdade eu sou mais assim, eu sou mais julgadora se, assim, se eu já vi o ator em outras coisas, eu falo: "Ai, mas eu não gosto desse ator". Tipo, pra mim, de resto, se tanto faz, eu posso ser surpreendida, né. Então pra isso, de fato, eu não ligo nada. Inclusive, eu acho que essa discussão sobre o casting não é de agora. A gente tem que lembrar também que quando saiu o Cursed Child, né, quando veio a questão da peça, na peça a gente tem Harry Potter também. Ele tá mais velho, só que a gente tem Harry Potter. E o trio também aparece na peça. E eram atores diferentes, inclusive, né? Então
A gente tinha tido essa discussão quando saiu a peça, e eu lembro que teve uma polêmica também, porque todo mundo começou a questionar assim, não, mas não tem nada a ver, por que não chama o Daniel Radcliffe para fazer o Harry Potter? Deixa o menino em paz, o menino viveu todos esses anos fazendo o mesmo personagem, deixa o cara ter outra carreira dele, agora ele tá sendo indicado para um Tony, entendeu? Ele tá vivendo o melhor momento no Broadway. Então, assim, eu acho que eu não ligo nada para isso. Trazendo um outro ponto, para mim o que me pega mais, principalmente para série, para adaptações, são outros elementos visuais. Então, se a gente já viu o filme, para mim eu já tenho uma ideia do que é o brasão de Hogwarts, por exemplo. Eu já tenho uma referência do que é o brasão de Lufa-Lufa, o que é as cores, o que é o design do castelo, o que é tudo, já tenho o visual muito presente. Então, quando, às vezes, tipo, para mim, particularmente, assim, no trailer, quando apareceram esses elementos no trailer, eu achei o brasão de Hogwarts horrível, horrível. Tipo, pra mim, eu sofri mais. Os atores, gente, tá tudo bem, contrata quem quiser, entendeu? Eu vou me entrar de cabeça. Se é pra entrar de cabeça e assistir 15 minutos, vou assistir, tá tudo bem. Mas os elementos que eu conheço e que pra mim foram muito importantes, me pegam mais, principalmente porque eu sou muito fã de Mina Lima. Pra quem não conhece, Mina Lima né, eles criaram a marca depois, mas tem a Mira Fora Mina e o Eduardo Lima, o Eduardo inclusive é brasileiro, gente, ele trabalhou nos filmes de Harry Potter e fez designs incríveis, e eles fizeram o tapete, assim, do House of Black, assim, pra quem, né, do Sirius, o tapete da parede, assim, verde e tal, e foram eles que criaram, com o design deles, e eu sou muito fã deles, da obra deles de escrita e de arte, né, de direção de arte. Então, o fato de que não vai ter eles, não vai ter elementos deles, é isso que me deixa triste. São outras coisas que eu tenho de referência que me pegam mais para essa nova adaptação do que o casting. E você sabe que você falou um negócio que eu conecto com o que vocês disseram antes, né? Tá muito recente. Então, na minha cabeça, cara, assim, o castelo é aquele, até que os personagens, ok, né? Os atores, tal, o trio eu vi ali, e, pô, beleza. Mas é isso, meu, como é que eu vou olhar lá o salão, né? O refeitório, pô, tá tudo muito vivo na minha cabeça, cara. Não dá. Para mim isso também pega demais, demais, demais. Né? E o Dobby tá lembrando, eu ia falar isso, que rola esse estranhamento com os castings da Turma da Mônica. E que assim, no caso da Turma da Mônica, o que aconteceu? Né? A gente teve Laços, Lições, teve uma série da Turma da Mônica depois, a Isis até tinha citado a Turma da Mônica, né? E aí, quando teve o filme da Turma da Mônica jovem, a expectativa era que, pô, as crianças cresceram, agora eles fazem a Turma da Mônica jovem. E a decisão foi ter um outro casting. E rolou um hate pesado no filme, né? Ajuda também o fato de que o filme da Turma da Mônica jovem é bem ruim. Né? Assim, não tem outro jeito de falar, desculpa aí, né? Fãs do filme da Turma da Mônica jovem, o filme é ruim. Então, porque, pô, o Laços e Lições, Daniel Rezende é o diretor. Nós estamos falando de um cara que sabe fazer cinema. Pô, o cara foi montador de Cidade de Deus. Né? Nós estamos falando de um outro patamar de cineasta. E aí o Turma da Mônica jovem ficou ruim, e aí os caras ainda colocam um casting que não é, né, não são os queridinhos do povo, dá ruim mesmo, né? Então, acho que vai mais por essa linha, né, de trazer e de estar próximo demais. Pessoal, nós vamos agora para a última pergunta, para fecharmos este nosso primeiro episódio de Fandômico. E eu queria saber de vocês se, depois de quase 30 anos, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi lançado em 1997. Vocês acham que quem vai começar a entrar nesse mundo pela série, quem está começando a ler o livro agora,
vocês acham que vai ter o mesmo envolvimento que houve quando a primeira vez que o livro saiu, os primeiros filmes saíram? Como é que vocês enxergam essa possibilidade desses novos fãs que estão chegando? E aí eu vou começar pela Karina e eu vou emendar uma perguntinha aqui. Quando chegar a hora do Guga, o seu bebê lindo que vai fazer 1 ano em breve, quando chegar a vez dele, como é que você vai lidar com isso? É, Gente, perfeita a pergunta. Eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que não, eu acho que nunca vai ser, porque hoje a gente, os jovens estão com muito mais contato com informação, tem muita mais coisa presente, né? Como a gente falou, todas as referências estão aí. Então, eu acho que a experiência do leitor nesse sentido vai ser muito diferente. Agora, é interessante, eu e o Thiago, meu marido, né, que também chama Thiago, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu e meu marido, a gente brinca que, assim que o Guga tiver 11 anos, o meu marido teve a mesma experiência e leu aos 11 anos. Assim que o Guga fizer 11 anos, a gente vai dar o livro do Harry Potter de presente pra ele e falar: lê. Sim, a gente brinca que vai querer fazer isso porque a gente quer que ele tenha uma experiência de leitura que a gente teve, mas a gente também tem plena consciência de que não vai ser, porque é isso, vai lançar série, já tem filme, etc. Então, não tem como a gente querer achar que o que a, a criança da década de 90 viveu é o que, né, as crianças de 2026, 2027, 2028 vão viver, entendeu? Então, eu acho que é completamente diferente e sabe-se lá o que vai aparecer. Pode ser que saia um novo autor com um novo livro e que vire o momento, universo livro do TikTok, que vai fazer sucesso e vai ultrapassar Harry Potter. Só o tempo dirá nesse sentido. Só o tempo dirá. E você, Isis, o que você acha? Então, eu concordo muito com a Karina. Eu acho que, assim, Harry Potter, assim como muitas outras obras, enfim, funcionou muito bem. E eu acredito que tenha sido muito pela influência, pela época, pelo como foi, enfim. E realmente eu acho que tem um fator também que eu acho que é importante, que é hoje nós, tipo, fãs, eu vou me incluir nessa galera de fãs mais assim, antes da série, digamos assim, né? Eu acho que essa galera que tá crescendo agora, e, enfim, tendo filhos e tudo mais, eu acho que essa futura nova leva de fãs vai ser muito influenciada pelos pais, né? Eu acho que não vão ter mais fãs, tipo, genuínos, assim, genuinamente encontrei um livro aqui, Harry Potter, que eu nunca ouvi falar, vou ler. Eu acho que não. Então, eu acho que isso também é um fator muito importante, porque também, só de ter essa influência, já influencia no gosto da criança, de tipo assim, não, mas isso aqui é o que o meu pai e minha mãe gostam. Então, eu, por exemplo, fui o tipo de... Eu que falei pra minha mãe o que era Harry Potter, não o contrário. Então, acho que essa inversão desse movimento de pais incentivando a ler Harry Potter e não necessariamente a criança ou o pré-adolescente ou o adolescente descobrindo esse universo, também eu acho que é muito importante para a parte de fanatismo da obra, entende? Tipo, eu acho que isso também influencia muito. Pra mim, pelo menos, influencia demais o fato, não, eu que descobri, eu que vou atrás das coisas, eu que vou pesquisar. E aí eu ficava no Pinterest vendo fanart dos personagens pra não ver os atores. Então, eu acho que esse descobrimento também faz parte do nível de amor, digamos assim, do nível de fanatismo. E como isso vai se inverter de certa forma, ou pelo menos não vai ser algo tão novidade, porque já existe há 30 anos hoje, isso também vai afetar muito nessa questão. Então, eu também concordo com a Karina que cada vez mais eu acho que vão surgir séries novas, livros novos, até porque hoje já é uma geração que lê bem menos, né, do que, enfim, na década de 90 até 2000, enfim. Mas eu acho que isso tudo influencia demais. Eu acho que vão ter fãs, que nem eu falei, não é algo que, não, se acabou, enfim, porque eu também continuarei sendo uma fã, de certa forma.
mas eu acho que não vai ser mais tão genuíno essa base de fãs. É só a galera mais que viveu isso na época dos lançamentos, sejam dos livros ou dos filmes, ou dos relançamentos como eu. E depois que vai alimentando isso através de gerações, mas acho que não vai ser mais tão assim, sabe? Olha aí, ó, o Dobby tá dizendo aqui, talvez seja como Star Wars, tem muita gente chegando no universo via The Mandalorian, né? A Karina também tem também é fã de Star Wars e tem um grande fã de Star Wars, o Thiago dela, em casa também, muito fã de Star Wars. É engraçado, né? Tem uma galera chegando por The Mandalorian, e The Mandalorian, por exemplo, eu acho um imenso lixo. E as pessoas vão me bater depois. Você, eu, o cancelado, e não a J.K. Rowling. Mas gente, eu acho que poucas coisas do universo Harry Potter, aliás, do universo Star Wars, são boas depois dos filmes clássicos, né? Mas é isso. Talvez seja um dos próximos temas deste programa, hein? Star Wars é uma boa conversa aqui, né? Justamente porque os fãs são apaixonados e nem todo mundo gosta. E aí, no caso de Star Wars, ainda tem... É parecido até com Harry Potter, porque tem os livros, aí tem os quadrinhos, e aí tem um monte de outras coisas, super complicado. Mas olha, gente, eu entendo que no caso de Harry Potter, a gente tá num momento em que esses fãs antigos, concordo demais com a Isis, assim, vai ser filtrada a chegada dos novos fãs, né? Você falou, vão ser os pais, e aí a Karina estava aqui falando disso também, e eu comparo muito com o universo de super-heróis, que é o que eu mais consumo e gosto. Cara, tá aí desde 1939, né? Abril de 1939, quando foi lançado o Superman em Action Comics número 1, e a gente considera ali o nascimento efetivo dos super-heróis. E nós estamos aqui em 2026 e vai ter filme dos Vingadores no fim do ano, né? E vai ter né, um Supergirl daqui a pouco. Gente, até o He-Man tá chegando aí de novo, né? Tem aí um filme dos Mestres do Universo chegando aí em breve. Então, se até o He-Man ainda tá vivo, pô, o Harry Potter também vai acabar sobrevivendo. Então, ó, só para a gente pegar a opinião aqui da Luísa. Luísa, a questão é, como é que você acha que as novas gerações vão receber Harry Potter daqui para frente? Gente, desculpa, minha internet caiu. Então, eu não tinha parado pra pensar nisso até você fazer essa pergunta. Eu acho que vai depender de como a gente coletivamente trata Harry Potter, né? Eu sei que, por exemplo, a minha mãe era muito fã de Star Trek, então eu virei fã de Star Trek. Então, eu acho que também tem essa coisa da família, né? Se a criança tá rodeada por pessoas para quem Harry Potter é uma obra muito querida, a criança vai receber isso, acho que, tipo, já vai ter essa carga emotiva de, tipo, carinho, apreciação pela obra e tal. E é um livro infanto-juvenil muito divertido, né? Então, como eu falei, o Harry Potter tem esse poder de formar leitores muito forte. Então, acho que tem capacidade de continuar, assim, capturando as mentes das crianças e até, né, tipo, adolescentes, etc., quando as pessoas encontrarem. Mas eu acho que a partir de agora o contato deve ser, eu acho que primeiro pelos filmes ou pela série, né? Porque, por exemplo, Karina pode já mostrar os filmes pro neném, que o neném não vai conseguir ler o Harry Potter e a Pedra Filosofal agora. Mas já pode assistir os filmes. Então eu acho que vai ter essa transformação da porta de entrada, assim, por assim dizer. É isso aí. Bom, minha gente, nós vamos ficando por aqui.
E aí, olha só, eu quero lembrar vocês de duas coisinhas rapidinhas e super importantes. Aqui no Fandômico, todo mundo mesmo é bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde e tem voz ativa. Então, deixa o seu comentário agora mesmo no Spotify, no YouTube ou no nosso Instagram, que é o @sqlvs.podcast, e bora continuar essa conversa por lá. E se você ainda não segue a gente no Instagram, eu vou repetir, é o @sqlvs.podcast. E no Spotify. Não esquece de entrar lá e deixar aquelas 5 estrelinhas mágicas, porque ajuda o seu algoritmo a entregar para mais gente a nossa brincadeira tão gostosinha que é aqui. E olha, o outro recadinho é que se você curte esse nosso jeitinho de ser, não se aveste não. Vai agora mesmo no apoia.se/sqlvs e com apenas R$10, menos que uma caixa de genialidades Weasley, você também ajuda a nossa Firebolt a sair voando por aí, certo? Então, eu quero terminar esse programa de hoje agradecendo Luísa de Mesquita, Isis Meurer, Karina Bolso e pedir para que cada uma delas deixe aqui o seu tchau, a sua forma de contato, o que você quiser. Começo com Luísa de Mesquita, que está aqui conosco. Luísa, muito obrigado por ter participado. Você disse que não falava mais de Harry Potter, mas falou pra caramba aqui, foi bom demais. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Queria agradecer também a presença da Karina e da Isis. Foi um prazer conhecer vocês. Eu atualmente estou escrevendo a minha newsletter, que se chama Gaveta de Tralha. Então, se você jogar Gaveta de Tralha newsletter no Google, deve aparecer. E para quem quiser me contatar, eu sou formada em Relações Internacionais, então se você tem um TCC que você vai defender sobre cultura pop, me chame para a sua banca. O meu e-mail é demesquitaluiza@gmail.com. O meu Luiza com S. Muito bom. Isis, deixa seu recadinho aí pra gente. Obrigado de novo por ter topado falar de Harry Potter e do seu amor por esta franquia. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigada mesmo. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, com as meninas também. Muito obrigada. E para quem quiser entrar em contato comigo, meu arroba do meu Instagram é isismeurer. E estou ao vivo de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, na Jovem Pan Blumenau. Você consegue ouvir pela internet. Só jogar Jovem Pan Blumenau ao vivo e dá pra ouvir. Lá, às vezes, a gente conversa um pouquinho sobre filmes e séries também, lançamentos e tudo mais. Então, te convido a participar aí da programação junto. Mas no meu Insta, que a gente pode conversar melhor também, @isismeurer. E mais uma vez, obrigada. Olha, gente, a Isis apresenta o programa de rock lá na Jovem Pan Blumenau, que é muito bom. Recomendo, hein? É 1 hora de rock e aí depois tem músicas mais variadas, mas vale a pena. É isso aí. Karina, muito obrigado, minha querida, por ter topado abrir esta caixa de maravilhas potterianas que você domina e ter participado aqui do piloto do Fandômico. Valeu, brigadão. Gente, eu que agradeço, meninas, foi um prazer conhecer vocês. Thiago, muito obrigada. A gente tem uma parceria ótima, somos colegas de trabalho. E, gente, podem me chamar também, assim como a Luísa, para a banca. Então, meu contato é cavolso@gmail.com. Adoro falar de cultura pop, adoro falar de série, gente. Quer falar de série, me chama. Eu adoro, eu falo algumas coisas meio do contra. Eu sou tipo de pessoa que se é pra cancelar uma série, eu vou falar mesmo que é pra cancelar uma série. O Thiago sabe, gente, já fui em grupos odiados, cancelados, porque eu sou contra umas séries que a galera ama de paixão. E é isso, foi um prazer. Ai, bom demais, meninas. Agradeço novamente vocês. No próximo episódio da SQLVS, que a gente for detonar alguma série aí, contamos com vocês. Olha, gente, foi bom demais ter vocês aqui. O Fandômico é um spin-off do Senta Que Lá Vem Spoiler. Uma vez por mês a gente vai falar
de fandoms de forma mais aprofundada e eu falei lá no comecinho que eu ia abrir qual é o tema do nosso próximo encontro e vocês se preparem porque a gente vai falar de K-pop e aí o bicho vai pegar. Espero vocês no mês que vem para discutirmos este mundo coreano, este mundo cremoso, este mundo de loucuras. Aguardem e confiem que vamos discutir o K-pop de um jeito muito gostosinho, assim como fizemos neste episódio. Foi um prazer, obrigado a todo mundo. Quem quiser continuar a conversa é só me encontrar lá no Instagram, é o @ProfitCosta, THI, e a gente continua conversando lá, gente. Eu falo de novela, eu falo de BBB, eu falo de tudo isso, vem comigo que o bagulho é louco. Obrigado para todo mundo que esteve com a gente até agora. Valeu, um beijo, fui!